começar essa aula falando sobre a BNCC na educação infantil, ok? Então vamos lá. Quando a gente pensa na BNCC da educação infantil, que a gente já sabe que precisa seguir o caminho das competências gerais, que as competências gerais são a base da nossa pirâmide, em seguida a gente tem aí duas diretrizes. Diretriz nada mais é do que o caminho, né? A direção por onde você vai, tá bom? E a BNCC ela traz pra gente assim, que a diretriz da educação infantil é o cuidar e o educar. Claro, gente, nós estamos com crianças bem pequenas. Algumas são totalmente dependentes de nós, né? Ou seja, a gente tem que cuidar. E ao mesmo tempo, quando você está pensando em educar essa criança, você está cuidando dela, né? Porque você está pensando em educar emocionalmente, educar intelectualmente, ajudá-la a entender sensações, emoções, né? Então, você não pode deixar de pensar, de lembrar que na educação infantil são as diretrizes, tá? Claro que se você é adversário, isso daí está correndo nas suas veias, mas se você está pensando aí uma criança de 5, 6 anos, talvez você já fale, não tenho que cuidar. Mas ela ainda precisa de cuidados. E, ao meu ver, né, dentro do método Doutor Escola, é um método baseado em fonoaudiologia, na educação especial, na terapia for time, na PNL, né, programação neurolinguística. Quando você pensa em cuidar e educar e você deixa somente para a educação infantil, isso fica muito pobre para mim, sabe? Isso daí é um pensamento muito pequeno. Porque quando você está pensando em adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, e você está educando, conforme você educa, você está cuidando da mente, né? Você está se preocupando com. Cuidar é se preocupar com, né? Então, para mim, isso daí nunca se perde, né? Mas voltando, então a BNCC ela vem falando assim, ó, você tem que cuidar e educar dessa criança, e você tem dois eixos muito importantes, que dá toda essa rotação para tudo que vai acontecer na educação infantil. Então, diretriz é o seu caminho, a sua direção. O eixo é o lugar onde tudo roda. Tudo tem que ser por meio desses dois eixos. E esses dois eixos da educação infantil é o brincar e o interagir. A criança, ela aprende por meio do brincar. A criança, ela entende o mundo nas interações, tá? Então, se a gente for buscar bases teóricas, a gente ficaria aqui horas falando sobre isso, né? Mas a gente sabe que a brincadeira, quando ela tem um objetivo, ela é, uau, extraordinária. E agora, eu vou te deixar numa dúvida cruel. E a brincadeira sem objetivos pedagógicos? A brincadeira livre, onde a criança tem na cabeça dela para onde ela vai. Essa brincadeira livre, ela é muito importante para as crianças. Porque se você está pensando sempre numa brincadeira guiada, numa brincadeira com objetivos, numa brincadeira que você está ali sempre, né? Ah, eu vou trazer essa brincadeira por conta disso, eu vou trazer essa outra brincadeira por conta disso. Tá, e aonde a criança vai pensar por ela mesma? Aonde a criança vai ter criatividade por ela mesma? Aonde a criança vai imaginar cenários para fazer jogo simbólico? Jogo simbólico é a brincadeira de faz de conta. Sozinha, por ela mesma. Em que momento isso vai acontecer? Tá? Então a gente precisa ter dentro do nosso planejamento, dentro da nossa aula, momentos de brincadeira livre, onde você vai ficar quieta. Professora, você vai ficar quieta, em silêncio. E tudo que você observar com seus lindos olhinhos brilhantes, você vai anotar. Porque por meio dessa observação silenciada, você vai descobrir em qual fase do desenvolvimento está seu aluno. Se ele tem alguma dificuldade social, se ele tem algum desafio na área comunicativa, se ele tem algum desafio motor para subir em cima lá do degrau. É nessa observação livre, silenciada, que você descobre muitas coisas que são ferramentas para você usar no seu planejamento, tá bom? Então a BNCC fala, olha, você vai cuidar e educar essa criança, brincando, interagindo, mas acorda!
Professora, você tem 6 direitos para cumprir. Você não está largada, brincando para sempre. Existem 6 direitos de aprendizagem que a gente precisa sim ter e levar em conta. Então, tem lá os 6 direitos, no e-book você vai pegar, vai vê-los direitinho, é conviver, brincar, comunicar-se, expressar-se, são todos direitos, né, palavras-chave que fazem, permitem e deixam a criança mergulhar, entrar de cabeça nessa experiência, nessa vivência para poder experimentar o mundo, criar conceitos, estabelecer conexões, sabe? Você pensa uma coisa aqui, é mesmo, aí você leva esse conteúdo para outra área da sua vida. Então, durante esses 6 direitos, brincando e interagindo, que a criança vai fazendo isso. E depois que a BNCC vai lá e fala, olha, você teve direitos de aprendizagem, né, para seguir, e agora você tem campos de experiências, tá? O que é uma experiência? Uma experiência é quando você está dentro de um contexto, dentro de uma situação. Você está dentro, tá? O que é então um campo de experiência? É quando você tem ali uma experiência, mas ela está em volta de um monte de coisa, sabe? Você fala, uau, quantas experiências que eu tenho aqui, que maneiro isso aqui, eu quero mais. E ela está dentro de um campo, sabe? Um campo, sabe? Um campo de futebol, uma coisa grande, um campo, tá? Campo de experiências. E aí a BNCC traz 5 campos de experiências. Quando você começa a estudar sobre esses campos de experiências, você vai ver assim que eles não são únicos e isolados. Então você pensa assim, eu estou trabalhando o campo de experiência, o eu, o outro, nós. Você consegue tirar aí o campo de experiência do corpo, gesto e movimento? Se você está pensando no eu, o outro, nós, o eu diz respeito a quem é você, diz respeito ao seu corpo, à sua noção de espaço no corpo, né? Vai, meus brinquedos. Então, se você pensar que eles estão totalmente interrelacionados, você vai conseguir perceber que a BNCC traz pra gente, ela quer que a gente faça, perceba, que a educação, a nossa aula, ela não pode ser fragmentada. Hoje eu vou explicar sobre matemática. E aí você explica sobre matemática. Amanhã vou explicar sobre algo relacionado às ciências naturais. Pode ser picotado. Então ela traz experiências onde a criança possa vivenciar, manipular, estar dentro dela para ir sentindo esse mundo cheio de informações. É claro que depois a gente vai entrar numa aula onde eu vou explicar melhor tudo isso para você em relação ao seu planejamento. Fica tranquila, não se desespere, pelo amor de Deus, tá bom? Quando a gente for pensar no nosso planejamento, eu vou te explicar e vou te dar uma orientação muito boa. O método Doutor Escola, ele é completo, ele é perfeito. Eu fiz isso, montei, criei esse método para facilitar a sua vida de verdade. Então, acalma o seu coração que eu vou chegar lá, tá bom? Mas então, quando você vai planejar e você pensa assim, mas então agora é traços, sons, cores e formas ou é corpo, gesto e movimento? Não tô entendendo nada. E aí eu te falo assim, ok, calma, permita a criança vivenciar uma experiência, porque o que vai fazer sentido para você, de repente, em corpo, gesto, para ela faz super sentido em traços, sons, cores e formas. O que é bom para você não é bom para mim. O que você quer pro fulano, de repente ele não quer. E a gente se permitir isso, né? Permitir ser de verdade um mediador que começa a fazer sentido nas crianças, é o grande objetivo da BNCC, tá bom? Então, a gente terminou aí campos de experiências. Depois que você pensou nos campos de experiências, a gente vai entender como funcionam as habilidades dentro de cada campo de experiência, né? Cada habilidade tem um código alfanumérico, certo? Você já deve estar bem familiarizada com isso. E agora eu entro com você, que é do ensino fundamental, para a gente entender como isso funciona. E depois, no final dessa aula, você vai ver que tem um e-book te explicando detalhadamente tudo isso.
E depois eu vou fazer um outro vídeo te explicando aonde você vai ver esses campos de experiências de uma maneira muito fácil, rápida, pelo amor de Deus, isso tem que ser rápido. Ninguém consegue decorar código alfanumérico, a menos que você seja já uma gênia da lâmpada, né? A gente não consegue decorar todos os códigos alfanuméricos, todas as habilidades. A gente precisa de um lugar de busca rápida. E eu vou te ensinar como fazer essa busca rápida, tá bom? Então, acompanhe aqui que eu vou entrar na parte do ensino fundamental e você que é do infantil precisa saber do fundamental. Seja como for, a sua criança vai passar para lá, né? Então, isso é importante para você também. Saindo da educação infantil, entrando no ensino fundamental, você, principalmente você que é professora de primeiro e segundo ano, tem que lembrar que são coisinhas pequenininhas ainda, né? Florzinhas, não são árvores com você, recém-saídas de uma educação infantil. Então busque uma forma de transição para o ensino fundamental que não seja abrupta, né? Eu vejo muitas pessoas falando assim, tem que preparar para o ensino fundamental, tem que preparar para o ensino fundamental. E aí começa a quebrar etapas da criança na educação infantil. E aí depois, precisa preparar para o ensino fundamental anos finais, precisa preparar para o 6º ano, precisa preparar para o ensino médio, precisa preparar. Então você está sempre preparando e você nunca está pronto para nada. É isso que vai ficando na nossa cabeça. Por isso que muitos adultos acham que nunca são bons o suficientes. Pronto, falei, né? Acham que nunca são bons o suficiente, porque a gente passa uma vida toda sendo preparado para uma fase que virá. E a gente nunca acha que tá bom, nunca tá pronto, né? Porque a sociedade, né, a competência social faz a gente entender que a gente nunca tá pronto. Não tô dizendo que é para você estacionar e deixa a vida me levar, a vida... Lógico que não. Mas cuidado com essa preparação. Vive o hoje. Olhe para o futuro nas competências socioemocionais, mas olha agora. Você tem um ano para olhar agora, né? Então, busca uma forma de transição onde a criança sinta que é bom estar na escola e não que aqui, era campo de experiência, agora senta, faz tudo, tem prova. Porque é só o início, uma continuação bem pequena de uma vida toda estudando dentro da sala de aula, sabe? Então, uma transição saudável, tá? É muito importante você pensar nisso e chamar sua coordenadora, chamar sua equipe para como nós vamos fazer essa transição das nossas crianças, tá? Então, a gente, no ensino fundamental, a gente também tem como base da nossa pirâmide as competências gerais, certo? E depois que a gente sai das competências gerais, a gente vai pensar assim, bom, agora a minha divisão de trabalho vai ser em áreas de conhecimento, né? E a gente tem áreas de conhecimento. Quando a gente pensa em áreas de conhecimento, são grandes áreas, macro áreas, né? Então a gente tem linguagens, ciências da natureza, ciências sociais, a gente tem grandes áreas que envolvem conteúdos mais detalhados. Então são macro áreas e depois que se dividem em micro componentes curriculares, ok? Então, a área de conhecimento, ela integra alguns conteúdos, alguns componentes curriculares, tá? Então, por exemplo, a área de linguagens, a área de conhecimento, linguagens, tem lá língua portuguesa, língua inglesa, educação física e artes, tá? Então, dentro da área de conhecimento das linguagens, você tem essas outras coisas, esses componentes, ok? Pronto. Então, quando a gente vai estudar a área de conhecimento, você sempre vai perceber que a área de conhecimento tem uma competência específica. E aí você fala assim, pelo amor de Deus. Competência geral, competência específica, Ave Maria, como que eu faço para entender esse trem? Calma, vou te explicar usando o método doutor escola. Competência geral sempre tem que estar cravado na sua cabeça que são as 10 competências socioemocionais. Chama geral porque tá geral
se ela fosse detalhar dentro de empatia cabem outras coisas, dentro de competência cultural cabem outras coisas, então tá em geral, tá? Até porque nós não somos psicólogas pensando no desenvolvimento detalhadamente de cada habilidade, cada competência socioemocional, concorda? Pronto. Então, competência geral são 10. Vira a folha do seu pensamento, a página em branco. Competências específicas é como se fossem os objetivos específicos da sua área de conhecimento. Então, a área de conhecimento chamada linguagens. Qual é o objetivo específico dessa área? Para que existe uma área chamada linguagem? Ok? A área de conhecimento chamada ciências naturais. Para que existe uma área de conhecimento chamada ciências naturais? Quais são os objetivos específicos dessa área? Ok? Então, se você na sua cabeça trocar competências específicas pelo termo objetivos específicos, talvez fique mais fácil para você entender tudo isso, tá bom? Quando você saiu, né, vamos usar a linguagem que tem 4, né, fica mais fácil. A área de conhecimento linguagem tem 4 componentes. Dentro dessa área, 4 coisas compõem essa área. Componente curricular, tá bom? Então, você tem 4 componentes. Aí eu quero falar agora da língua portuguesa. Vou falar só da língua portuguesa. Quando eu vou falar da língua portuguesa, eu vou olhar para ela e vou falar assim, nossa, legal. Qual o objetivo dessa área, desse componente? Para que serve a língua portuguesa? Tá bom? Então, a área de conhecimento tem uma competência específica, um objetivo específico. Aí você vai, vamos lá. Área de conhecimento, tá? Vou usar outra cor para ficar mais fácil. Área de conhecimento tem uma competência específica. A área de conhecimento tem uma competência específica. Só que dentro dessa área de conhecimento, você tem um componente curricular. Tá? Então aqui pode ser língua portuguesa, aqui pode ser língua inglesa, depois, né, sai artes, depois sai educação física. Olha só, cada um desses componentes curriculares, eles têm um objetivo específico individual, cada um deles, tá? Então, essa área grandona, ela tem uma competência, ela tem um objetivo. Só que quando a gente divide em componentes, coisas que compõem essa área, a gente vai ter então aqui a competência específica do português, a competência específica da língua inglesa, a competência específica de artes e a competência específica de educação física. Conseguiu entender? Por quê? É como se fossem os objetivos específicos de cada um desses componentes. Pronto, começou a clarear, agora eu estou fazendo a diferença entre essa bagunça de competências específicas. Só isso, tá bom? E a gente tem a área de conhecimento, então, de ciências sociais, ciências naturais, do ensino religioso, a gente tem outras coisas e cada um se divide em um componente ou mais, ok? E aí você vai pensar como que, qual a sua área de atuação, se você é educação, ensino fundamental final, se você é professor ainda titular dessa turma, você vai dar todos os componentes, né? Vamos pensar assim, vamos pegar a língua portuguesa? Você pegou a língua portuguesa, aí você vai falar, quero usar a língua portuguesa. Legal. Na língua portuguesa, quais são as habilidades que você tem lá? Quais são os códigos que você tem lá? Então, sempre você vai ter uma unidade temática que é uma unidade de estudo. Eu vou falar sobre a carta. Quando você pensa nessa unidade chamada carta, um tema chamado carta, você vai pensar como ele se aplica no mundo, como ele se aplica na literatura, como ele se aplica na questão escrita, como ele se aplica na questão de leitura.
E aí você tem outras separações, outras divisões para facilitar a sua aula. Se fica tudo misturado, você fala, ai nossa, carta tem tanta coisa, o que eu vou falar de carta? Então a BNCC já te dá um guia, ok? E dentro de cada uma desses eixos de atuação da língua portuguesa, você tem códigos alfanuméricos. Eu quero muito trabalhar com meus alunos um contexto, um conteúdo que não tem na BNCC. Como que eu vou fazer? Amiga, se te deu estalo que você precisa trabalhar algo com seus alunos, trabalha! Não deixa passar. Lembra que a BCC, ela é conteúdo comum, é um conteúdo mínimo e você precisa agregar base diversificada, coisas a mais para os seus alunos? Pronto. Quando você pensa em algo a mais para os seus alunos, saiba que você está arrasando na BNCC, tá bom? E aí depois a gente vai pensar em termos de planejamento, ok? Pronto. Eu acho que essa estrutura aqui ficou fácil. No e-book que eu vou te mostrar, você vai ver toda essa pirâmide para que você consiga organizar na sua cabeça o que significa uma coisa e o que significa outra. Pergunta que não quer calar. Como fica a educação especial nesse meio todo? A BNCC não fala de educação especial? Oxi! Nunca mais falei nisso. Sabe por quê? Se a BNCC está trazendo competências socioemocionais, se ela está pensando que o aluno saiba agir no mundo, que ele tenha competências sociais, né? Respeito, empatia, cidadania, como? É pressuposto básico que ela está pensando na educação especial. É óbvio, ela nem precisa dizer, porque é óbvio. Tá? Uma sociedade igualitária, uma sociedade democrática, uma sociedade respeitosa, né? Inclui a criança com desafios do desenvolvimento, claramente, ok? Então, quando você estiver aí para fazer o planejamento, quando você tiver que organizar e pensar no seu aluno de educação especial, não só o aluno especial, mas aquele com necessidade educativa especial, né? E aí a gente entraria num assunto grande que daria outra aula gigante, né? No método do Doutor Escola eu sempre trago estratégias pensadas nas crianças TDAH, crianças com dislexia, não são crianças especiais, sindrômicas, né, de transtornos do espectro, mas elas têm necessidades educativas especiais, elas precisam ser incluídas no contexto da sua aula, tá bom? E você sempre vai estar pensando na educação especial, em todo esse organograma, em toda essa organização de infantil e fundamental. Combinado? Assistiu essa aula inteira? A gente está terminando. Anota todas as suas dúvidas. No final do dia nós vamos abrir o grupo e vamos bater um papo sobre o que você entendeu, qual é a sua dúvida. Vamos trocar a figurinha disso, porque amanhã, coleguinha, o bicho vai pegar. Nós vamos entrar em planejamento. Como que organiza isso tudo no planejamento, tá bom? Eu tô esperando muito você, tô louca pra trocar isso com você. Não vejo a hora da gente bater esse papo. Um beijo e até amanhã.